Bom, pessoal, então, telinha inicial com os assuntos que serão discutidos aqui no vídeo de hoje, os temas do dia. 4 temas no total, 2 deles em vermelho, porque são os temas em destaque. Os temas em destaque são os assuntos que aparecem no título e na capinha do vídeo. E aqui embaixo um recado que é sempre importante. A minutagem permite que você selecione na linha do tempo o tema que quer assistir, de forma que vocês podem assistir ao vídeo inteiro ou apenas aqueles assuntos que forem do interesse de vocês. E sem mais delongas, a gente parte para o primeiro tema, que é o seguinte: lá na parte superior da tela, dentro daquela caixinha preta, eu coloco o seguinte título: Tática de China e Rússia deixa os Estados Unidos sem saída. Se os Estados Unidos, se a OTAN, se a Ucrânia caminham por um lado de continuar, de prolongar a guerra, a coisa pode ficar cada vez pior e o colapso dessa frente contra a Rússia ser cada vez mais trágico. Se os Estados Unidos, se a OTAN, se a Ucrânia optam por um cessar-fogo agora, a Rússia já falou, esse cessar-fogo será feito nos termos de quem está em vantagem, logo a Rússia. Isso é uma derrota. Mas a opção de esperar mais pode ser mais catastrófica. Muito embora um cessar-fogo agora, no meio das eleições nos Estados Unidos, é uma derrota do governo Biden e isso vai virar uma grande plataforma para o Trump. É preciso colocar isso na mesa, estou colocando as possibilidades. Mas pior ainda é uma derrota militar para a Rússia e um acordo de paz intermediado pela China, o que representa uma vitória diplomática da China. Ou seja, China e Rússia podem impor uma dupla derrota à OTAN. Primeiro militar e segundo diplomática, porque a China apareceria aí com grande destaque, sendo aquela que fez o meio de campo. Isso dá mais destaque ainda para a China como o adulto na sala. Então é um grande problema. Lembrando que a China já colocou para conversar o Irã e os sauditas. Isso foi um grande feito que levou a um enorme distensionamento no que tange a questão do Iêmen. Isso foi uma grande vitória chinesa diplomática. Tanto é que os Estados Unidos passaram a trabalhar a partir dali para tensionar novamente a questão no Iêmen, para tentar anular esse ganho chinês, que foi um ganho tanto para o Iêmen, quanto para o Irã, quanto para a Arábia Saudita, quanto para a China, quanto para o mundo, porque o conflito no Iêmen, a guerra no Iêmen, se prolonga por muitos anos. Agora, colocar fim à guerra na Ucrânia, que foi começada pela OTAN utilizando a Ucrânia como uma ferramenta, é um enorme de um tapa na cara dos Estados Unidos. Acho muito pouco provável que eles permitam que isso aconteça, porque a derrota militar já está colocada. É questão de tempo. Pode ser maior ou menor conforme espere-se mais. Agora, haverá ali um movimento para contenção de danos, de forma que temos que sair, vamos perder, mas temos que sair guardando alguma imagem positiva, o que é muito difícil, mas há um trabalho de contenção de danos. É essa questão que eu quero discutir com vocês aqui agora. Para começar a discussão, eu trago a seguinte matéria da Deutsche Welle, que também é uma mídia do gosto dos senhores algoritmos, então trouxe ela aqui. E a matéria diz o seguinte: o Antony Blinken, secretário de Estado dos Estados Unidos, ele diz que a conversa da China sobre paz na Ucrânia não faz sentido. É lógico que os Estados Unidos nunca vão querer um acordo de paz intermediado pela China. Isso seria aquela derrota diplomática que eu comentei com vocês. A matéria continua. A China está trabalhando para reunir apoio de países em desenvolvimento por trás de um plano para acabar com a guerra da Rússia na Ucrânia. Então a coisa é mais robusta por quê? Porque representa um movimento do sul global buscando a estabilização, enquanto a bolha da OTAN propõe a desestabilização, a guerra, a desordem, o caos. Isso reforça aquela imagem dos BRICS, do Acordo para a Cooperação de Xangai, como grupos que propõem o porto seguro, enquanto a bolha da OTAN propõe a guerra, o caos, a catástrofe. Isso é algo muito mais amplo. Não é apenas colocar fim a uma guerra na Ucrânia, é também colocar fim a toda a agenda que se desenvolve em torno disso. Por isso que os Estados Unidos também não querem.
Trago 2 pontos, está aí o Antony Blinken na foto, né, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos. Trago 2 pontos, começo pelas letras vermelhas. Se o acordo ocorrer, é vitória militar da Rússia e vitória diplomática da China. A vitória militar da Rússia já está colocada. A menos que a OTAN trabalhe cada vez mais profundamente para arrastar o mundo para uma guerra mundial e ver o que acontece. Só que aí temos o elemento de potências nucleares em uma guerra direta e sabe-se lá o que pode acontecer. O fato é, o evento guerra na Ucrânia já é amplamente favorável à Rússia. A OTAN pouco pode fazer, porque a derrota da Ucrânia é a derrota da OTAN. A OTAN deu suporte à Ucrânia, ela que instrumentalizou a Ucrânia para isso. Então o resultado já está dado. A questão agora é como sair disso. Para mim, a grande discussão agora, inclusive que envolve os mísseis de longo alcance ali, é como criar uma situação para sair dessa enroscada aí, guardando alguma imagem minimamente positiva, se é que é possível. É perder e sair cantando vitória, algo que os Estados Unidos já fizeram várias vezes, né? E o que seria uma dupla derrota se o acordo for intermediado pela China, o que eu acho muito pouco provável que se permita, porque aí seria somar uma segunda derrota que já está colocada. Letras azuis. A mera participação que eu coloco nas letras azuis aqui, ó, Hungria e Turquia, que são membros da OTAN, enviaram representantes para discutir o acordo da China. Isso, por si só, já é... Claro, a Hungria é um membro que muitas vezes coloca percalços ali, obstáculos diante da própria OTAN. É um membro bastante complicado para a OTAN. Para quem é contra o projeto da OTAN, é um membro que faz um papel importante, porque atrapalha muitas vezes o projeto da OTAN e da União Europeia e assim por diante. E a Turquia, é aquela coisa, né? Aquela coisa ensaboada. E a mera participação de Hungria e Turquia, que veem que a continuidade desse conflito, dessa guerra, atrapalha o interesse desses países e da região como um todo, já é uma espécie de desgaste, porque, até pessoal da nossa bolha aqui da OTAN já está lá olhando as propostas. Então, isso por si só já revela como o evento guerra na Ucrânia ele é divisivo mesmo para a OTAN, porque a gente está vendo aqui membros da OTAN participando de conversas que são muito nocivas para o projeto da cúpula da OTAN. Porque nada pode ser pior do que uma vitória militar russa intermediada pela China com uma vitória diplomática para a China. Isso é algo brutal para o projeto da OTAN. É o pior dos mundos possíveis, talvez, né, para eles. Para todo mundo seria ótimo. Está aí o Xi Jinping, líder chinês, e o Vladimir Putin, que é o líder russo. Letras vermelhas. A China quer um plano de paz abrangente que neutraliza a agenda de crise. Já discuti em outros momentos esse plano de paz da China, que, claro, vai ser alterado, mas o espírito disso é abordar toda a agenda da OTAN, é neutralizar toda essa agenda de crise, essa agenda de guerras, essa agenda que visa utilizar confrontos para impor sanções e, através das sanções, promover mais crise, que vai servir para setores abocanharem mais fatias do mercado, setores financeiros britânicos e estadunidenses, que leva a quebras de cadeias de suprimentos e reconfigura as relações econômicas globais. A China visa neutralizar isso por quê? Porque do jeito que a coisa está, e é justamente por isso que esses setores financeiros britânicos e estadunidenses querem mudar, do jeito que as coisas estão, a China está engolindo economicamente os adversários. Por isso que a China trabalha pela estabilização, enquanto os setores que perdem espaço trabalham pelo caos. É por isso que um lado traz o caos, a desordem, e o outro lado propõe o porto seguro. E essa proposta da China visa o que? Estabilizar a situação. A China sempre trabalha no sentido de estabilizar a situação, porque ela está avançando, a China está crescendo. A mesma globalização que setores financeiros britânicos e estadunidenses acharam que destruiria a China, ou destruiria o governo da China, não fez isso. A China utilizou esse cenário muito bem, cresceu no jogo, aprendeu as regras e joga melhor do que os que convidaram ela para esse jogo do mercado global.
Letras azuis. O Zelensky, lógico, rechaçou, até coloquei para vocês tanto na aba comunidade aqui no YouTube, quanto no canal do Telegram, do Verdade Concreta. O link do canal do Telegram está na descrição do vídeo aqui embaixo. O Zelensky ele rechaçou essa ideia, até porque ele é basicamente um funcionário aí dos Estados Unidos, dos interesses da OTAN, porque os Estados Unidos querem consolidar a crise, prolongar a guerra e formar bolhas. Sendo que a questão agora é como sair dessa guerra, como sair disso. Continuar ali pode ser problemático por vários motivos, um deles é esse aqui, ó. Matéria do Financial Times, tá? Mídia pró-OTAN. Ninguém vai dizer que o Financial Times é russo, por favor. A matéria diz o seguinte: novos recrutas de infantaria da Ucrânia congelam diante do ataque russo, o que é problemático. Isso já está saindo uma série de matérias, e eu escolho matérias ligadas à mídia corporativa, primeiro porque os algoritmos gostam, sempre falo para vocês, e segundo porque não dá para dizer assim, ah, isso é mídia russa, isso aí é mídia pró-China, isso aí é mídia... Não, eu trago mídias que têm um alinhamento ao projeto da OTAN. Ali tem degradês de posicionamento, mas nenhum deles certamente é favorável à Rússia, nenhum deles certamente é favorável aos interesses do governo chinês. Longe disso. Os seus interesses não estão alinhados ao sul global, por exemplo, e de maneira alguma. A matéria continua. O treinamento inadequado, esgotamento e aumento da idade dos soldados afetam a sobrevivência no campo de batalha após a campanha de recrutamento, que dura apenas alguns dias. A expectativa de vida dos combatentes que chegam lá é poucos dias de vida. Ou seja, a sombra do moedor de carne voltou, sendo que sempre esteve ali, mas a mídia volta a abordar essa coisa do moedor de carne humana, que é algo que se falou muito naquele período de Bakhmut, aquelas batalhas que aconteceram ali, que os soldados viviam muito pouco tempo. Os soldados ucranianos, tamanha era a brutalidade dos confrontos. E para mim foi ali que a coisa desandou de vez para a Ucrânia, porque foi ali que a Ucrânia não conseguiu mais, ela gastou a energia de uma contraofensiva e não conseguiu mais retomar o pé da coisa de vez ali, né? Mas o fato é, a situação é complicada e complica-se cada vez mais. Será que esperar mais é negócio? Pelo menos até as eleições, né? Acho que o esquema dos Estados Unidos, do governo Biden, é até as eleições pelo menos, senão vai ficar muito difícil. Letras vermelhas. Muitos soldados hesitam em atirar, segundo a matéria do Financial Times, e fogem ao ouvir explodir a primeira granada. Ou seja, são pessoas que estão tendo pouco preparo, tanto preparo técnico para uso do armamento, quanto o psicológico, que daí ó, o pessoal vai para a linha de frente, aí sabe que é uma passagem só de ida. A própria matéria fala isso, né? O cara não vai voltar mais. Então, como é que isso cai na cabeça de um recruta treinado às pressas? Não é preparado para aquilo ali. Letras azuis. Se prolongar mais a guerra, a Ucrânia poderá perder mais, a OTAN poderá perder mais, os Estados Unidos poderão perder mais, aí a maionese desanda e sabe-se lá onde é que a coisa vai terminar. Agora é feio e depois pode ser pior ainda. Essa questão da escolha do quando sair é que é bastante problemática, né? Como é que a gente sai dessa situação aí que a gente se meteu. Mais sobre esse cenário, ó. O Lukashenko, que é o líder político da Bielorrússia, está pintado aí no mapa para vocês, Belarus, parece ali pintado de amarelo, vizinho da Ucrânia. O Lukashenko ele disse o seguinte: ele prevê um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia, por quê? Porque tem um dado momento em que a situação será tão didática, e se é que ela já não é didática o bastante, que estou aqui interpretando as coisas que ele falou, né? Ele não estou trazendo literalmente, mas ele passou essa ideia, que não vai ter como não chegar a um acordo de paz, porque isso é muito desfavorável para a Ucrânia, muito desfavorável não só para a Ucrânia, como para a Europa como um todo. Isso ele colocou dessa forma, né? que é muito, tanto é que eu coloco nas letras vermelhas ali, ó. Ele, o Lukashenko, que aparece aí na foto para vocês, ele diz que apenas os Estados Unidos estão se beneficiando com a guerra. Isso é claro cada vez mais para mais gente, que é o que eu estou discutindo com vocês aqui há muito tempo. Aí alguns de vocês colocam, e eu sinto muito essa angústia de vocês e acho muito legal,
que assim, bom, será que ninguém lá nos setores políticos da Europa percebem que estão entrando no buraco? A questão é o nível de infiltração da política, né? A gente, no mesmo caso, a gente poderia perguntar aqui para o Brasil, será que ninguém vê o que está se fazendo com o nosso país? E como é que se muda isso se a nossa política tem essas estruturas todas tão rígidas e tem uma política quase toda ela infiltrada por interesses transnacionais? Como é que se muda esse panorama? A política lá infiltrada, aqui também infiltrada por setores transnacionais, e é difícil mudar essa coisa toda. Quando a gente fala da Alemanha, por exemplo, que é a que mais perde com isso tudo, tem um agravante, que é o fato da Alemanha ainda ser um país ocupado militarmente pelos Estados Unidos, pela OTAN. Então mudar esse panorama é algo que leva bastante tempo. E isso requer pressão da sociedade, movimentos organizados que façam esse trabalho. Tanto é que esses movimentos surgem, tão logo eles surgem, a mídia corporativa já rotula eles como extremistas, que a gente discute bastante aqui. Toda crítica ao projeto da OTAN vira extremista, ou de direita ou de esquerda, e não que não existam extremistas realmente, mas todo mundo que colocar essa pauta será rotulado. As discussões que eu faço aqui certamente são rotuladas como uma discussão extremista. Por quê? Porque ela faz uma crítica radical ao projeto da OTAN, sendo que radicalismo e extremismo são coisas completamente diferentes, lógico. Mas a questão é, o Lukashenko está colocando que a Ucrânia e a Europa perdem e isso se torna cada vez mais didático. Num dado momento não tem como segurar esse panorama e é preciso desembarcar do projeto e, segundo ele, o passar do tempo fará, como sempre faz, com que essas questões se tornem menores e o entendimento entre Rússia e Ucrânia aconteça por força do pragmatismo, porque é preciso que aconteça. São vizinhos, não tem como acabar com essas relações, ele próprio coloca isso. Letras azuis, ele diz que os Estados Unidos não deixam Zelensky aceitar o fim da guerra. Então tem aquela coisa da infiltração política. A infiltração política é o pior que pode acontecer. E o nível de estruturação de um sistema que impede que decisões sejam tomadas mais ao gosto da sociedade é algo que gera uma certa ansiedade. Tanto é que vocês sempre manifestam aí, né? Será que ninguém vai fazer nada? Mas é um movimento muito complicado de ser feito, dado o nível de infiltração da política. Ainda nesse cenário Europa, a deputada alemã, que é a Sarah Wagenknecht, ela que é de um movimento de esquerda crítico a vários elementos da agenda da OTAN, logo é chamada de extrema esquerda, assim como críticas à direita à agenda da OTAN são chamadas de extrema direita. E não quer dizer que não existam extremistas na Europa, quer dizer que qualquer crítica fora da agenda da OTAN é tida como extremista. Aceita-se o quê? A direita e a esquerda que sejam tolerantes a essa agenda, que dialoguem, que propaguem essa agenda, porque aí é centro-direita e centro-esquerda, dentro daquele espectro tolerado e não criminalizado. A deputada alemã, a Sarah Wagenknecht, que aparece aí na foto, ela afirma que o governo ucraniano deve ser responsabilizado pela explosão do Nord Stream, se realmente foi ele. Isso é um escândalo. Ela mesma diz que isso aqui é um dos maiores escândalos do século, da história. Ela usa uma expressão assim, e é realmente, inclusive eu já abordei isso dessa forma aqui com vocês. Isso aqui é um escândalo verdadeiro e gigantesco, porque trata-se de uma Alemanha possivelmente colaborando, acobertando um crime contra a sua própria economia, contra a sua própria população, contra a sua própria soberania energética. Isso é um escândalo gigantesco. Porque a Alemanha, o governo alemão, as investigações alemãs não querem apontar realmente quem fez isso aqui. Isso aqui é uma autossabotagem. Isso aqui é crime de lesa pátria. Isso é muito grave. Por quê? Esses atentados nas linhas do Nord Stream 1 e 2, que são aqueles gasodutos que levam gás da Rússia até a Alemanha, são um ataque à Rússia, mas são um ataque à Alemanha, porque é um projeto conjunto. Isso está destruindo a indústria alemã. Isso está destruindo a Alemanha. Isso está rasgando o tecido social alemão, porque está levando a protestos, perda de poder aquisitivo, alta do custo de vida. Ou seja, é uma sabotagem à Alemanha. Ela continua, letras vermelhas. Ela critica o governo alemão, a Sarah Wagenknecht, por estar dando bilhões de euros
para um suspeito pelo ataque. Ou seja, então a gente apoia a Ucrânia e ela manda suspeitas por atacar as nossas estruturas energéticas. Como é que funciona isso na prática? O povo alemão está ciente disso aí? Letras azuis. Ela diz, a Sarah Wagenknecht, que se a Ucrânia for culpada, deve pagar a Alemanha. Não é a Alemanha que tem que mandar dinheiro, a Ucrânia tem que mandar dinheiro. Por quê? Porque foi um atentado terrorista. Agora, a Ucrânia vai pular nessa granada aí, porque isso aí me parece que foi uma operação dos Estados Unidos. A tese mais sólida que eu vi até agora aponta para os Estados Unidos. Aí estão jogando em cima da Ucrânia. Vamos ver se ela vai assumir isso aí, porque se a Ucrânia assumir e a Alemanha abraçar, acobertar isso, é um escândalo de proporções históricas, né? Já que falávamos da China antes, né? Estamos aí falando de China e Rússia. Abri falando da China, vamos falar da China novamente aqui, né? Estou tentando dedicar esse primeiro momento a falar de OTAN contra a Rússia e China. Aí eu consigo fazer todo um percurso, né? Falo da Rússia, ali questão da Ucrânia, passo pelo Indo-Pacífico, depois eu vou no Oriente Médio, passo pelo continente africano, ou melhor, antes passo pela América Latina, e depois eu vou no continente africano. Daí a gente faz um percurso completo. O navio japonês se junta à Austrália e à Nova Zelândia em seu primeiro trânsito pelo Estreito de Taiwan, pura provocação. E aqui tudo bucha de canhão, né? É o Japão, que é um país ocupado militarmente pelos Estados Unidos, a Austrália e a Nova Zelândia, que são puxadinhos políticos do Reino Unido. A Austrália bem mais submissa, mas a Nova Zelândia também é. E ali que eu botei uma seta é o que? O Estreito de Taiwan. Eu pintei Taiwan de laranja, embora seja território chinês, é parte do território chinês com autonomia administrativa, mas é China, reconhecido por quase todo mundo, tá? Inclusive pelos Estados Unidos. E passar por ali é uma provocação, sem autorização da China. Então, isso aqui é uma provocação, feito por buchas de canhão dos Estados Unidos, que quer uma guerra ali. Só que não vai entrar diretamente, vai empurrar países na fogueira. Como sempre. A matéria continua. Um contra-torpedeiro japonês navegou pelo trecho de água entre a ilha e o continente chinês na manhã de quarta-feira. Provocação. Está ali o Japão pintado de rosa. Letras vermelhas. Os Estados Unidos forçam as suas buchas de canhão dos interesses anglo-yankees, a provocar a China. E talvez isso possa desembocar numa guerra futura. Isso pode acontecer. Quando acontecer, se acontecer, vai ser algo aí que vai ter implicações muito graves, porque é uma área de grande produção de tecnologia. Taiwan produz uma quantidade enorme de semicondutores de altíssima tecnologia necessários para o avanço da quarta revolução industrial. Letras azuis. A partir da intensificação da crise com a China, é possível impor sanções e aí quebrar as cadeias de suprimentos. Ou seja, a China quer invadir Taiwan, sancionem, daí faça aquele trabalho que foi feito contra a Rússia. A Rússia invadiu a Ucrânia, sanções. A China invadiu Taiwan, sanções. Aí isso vai gerar mais quebras de cadeias de suprimentos. A tendência é de que essas sanções, assim como aconteceu com a Rússia, abarquem principalmente a própria bolha da OTAN, ou seja, a Europa fica numa enrascada ainda maior, longe da energia russa, dos recursos russos e longe das tecnologias e da indústria e dos mercados chineses. Aí, cara, aí é um problema, né? Aí é um problema para a Europa, muito grande. E por falar em Japão, o Shigeru Ishiba é o apoiador da OTAN asiática, que sugere essa ideia. Ele vai se tornar o primeiro-ministro do Japão no lugar do Fumio Kishida, que saiu. Ou seja, sai um serviçal, entra um cara mais serviçal ainda. Letras vermelhas. Os Estados Unidos tentarão levar ao poder apenas políticos de confiança dentro da sua bolha. Que significa o quê? Controle. A essa altura do campeonato, os Estados Unidos, que ocupam militarmente o Japão desde o final da Segunda Guerra Mundial, não vão deixar subir ao poder alguém com autonomia. Quem fazia um jogo mais
fluido, assim, mais, tinha um rebolado mais habilidoso, era o Shinzo Abe. Mas ele foi assassinado. Talvez seja um dos últimos momentos de jogadas estratégicas ali do Shinzo Abe. Claro, ele nunca foi um crítico dos Estados Unidos, mas ele fazia um jogo onde ele escondia melhor as cartas. Agora, depois do Shinzo Abe, complicado, né? Letras azuis. O ex-ministro da Defesa, que era o Shigeru Ishiba, era ministro da Defesa, ele será ainda mais obediente que o Fumio Kishida, que saiu ali porque existe uma crise brutal, casos de corrupção lá no Japão que acabaram minando completamente o governo do cara. Qual é a tendência desse cara conseguir sucesso nessa crise? Muito pouca, porque a bolha da OTAN é uma bolha de crise e submissão. Então é um sumidouro de capital político de quem abraça a agenda, né? Agora a gente vai para o caso que ganhou o final de semana como um todo, vários de vocês comentaram sobre isso. Existe aí uma enorme de uma tensão ainda. Estou gravando o vídeo no final de tarde, início de noite do dia 29, ou seja, do domingo, e programo ele para as 8 horas do dia 30, segunda-feira de manhã. 8 horas da manhã de segunda-feira, dia 30 de setembro. Ou seja, até agora, se acontecer alguma coisa depois, não é responsabilidade minha, porque não sabia. Até o momento existe uma tensão enorme, porque Israel intensificou os ataques ao Líbano. Esses ataques mataram o líder do Hezbollah, que é o Hassan Nasrallah, e isso amplia enormemente a tensão, também conforme eu coloquei na aba comunidade aqui no YouTube e no canal do Telegram. E não se sabe exatamente qual será o futuro agora. Qual será a estratégia? Porque o panorama é o seguinte, a gente tem que colocar na mesa as coisas de maneira racional, e eu observo muito os grupos que atuam, os grupos da resistência ali, que lutam contra Israel, observando tudo da maneira mais racional possível. Só que assim, não é possível manter esse nível de racionalidade conforme as coisas ganham outros estratos da sociedade. Porque as lideranças são racionais e devem ser. Só que como é que tu passa isso para o resto da população que talvez queira uma retaliação mais forte, com o custo de perder o respeito como liderança se não fizer? Porque Israel quer ou uma ou outra coisa. Isso ainda estamos observando. Ou Israel ataca o Hezbollah pesadamente para neutralizar os seus ataques ao norte de Israel, porque isso está inviabilizando a vida do norte de Israel, ataques do Hezbollah em solidariedade ao massacre de civis, em solidariedade aos palestinos que estão sendo massacrados por Israel, o que eu acho difícil do Hezbollah topar em condições normais de temperatura e pressão. Ou Israel está tentando arrastar todo mundo para uma guerra. Porque aí, se o Hezbollah entra numa guerra, forçosamente os aliados da OTAN vão entrar, embora Israel não seja um membro da OTAN, para apoiar Israel. Isso vai desequilibrar a balança, os grupos todos da região vão entrar também. Só que apenas isso não basta. Aí talvez o Irã entre, aí a gente tem uma guerra mesmo. Guerra feia. Por isso, todo o cuidado para mover as peças. Israel tem uma situação desconfortável, porque vive uma crise econômica por causa do confronto, vive uma crise política, muita divisão na sociedade, vive uma crise de imagem, tanto é que tem essa foto do Netanyahu aí apresentando esse plano delirante que ele apresentou, e os representantes dos países deixaram, e ele falando sozinho. Ou seja, Israel vive um péssimo momento internacional. Então, o momento de Israel não é favorável. Então Israel parte por um tudo ou nada. Eu vou botar fogo em tudo e vamos ver o que acontece. O quadro é complicado. Por quê? Porque se os grupos regionais que lutam contra Israel continuarem nessa estratégia de desgastar gradualmente Israel, Israel vai tendo problemas. Acontece que Israel age junto com os Estados Unidos e os britânicos e tem muito poder de fogo. Então eles vão atacando cada vez mais e vão gerando um caos completo. A resiliência dos grupos que lutam contra Israel é enorme. O Hezbollah pode aguentar muito mais do que está aguentando aí. A questão é, a população libanesa aguenta também? Então a gente tem que botar muita coisa na balança para entender esse panorama aí. Que é muito mais complexo do que ataca de uma vez e começa essa guerra. Não é bem assim que funciona. É um cenário muito intrincado. Porque assim, imaginem vocês esses grupos regionais, essa resistência, tem poder de fogo.
tem estratégia. Pô, tá lutando contra Israel e contra a OTAN no geral. É uma força considerável. Então isso envolve cálculo de uma estratégia que até dias atrás estava plenamente eficiente e continua. Então é isso que está na balança, entendeu? E eu estou observando isso e estou tentando compreender o panorama à luz dos movimentos. Porque quem sou eu para dizer ao Hezbollah como lidar com Israel? Quem sou eu para dizer para o Irã como lidar com Israel? Quem sou eu? Então eu olho e tento extrair dali o que está sendo feito, que é tirar a compreensão, tirar a lição da situação concreta. Não é eu dizer daqui o que o Hezbollah deve fazer lá. Isso seria uma incompreensão, né? Seria uma compreensão muito até da minha parte arrogante fazer uma coisa dessa, né? E irreal, né? Seria irrealista eu tentar falar o que um grupo deve fazer. Não, eles estão fazendo errado. Quem sou eu? Esses caras estão lutando contra Israel há décadas. E aí trago o seguinte título. Então eu dei o panorama do final de semana aí, né? E vou trazer as matérias sobre isso. Israel leva a cabo um plano delirante. E é delirante mesmo. Trago a seguinte matéria. O Netanyahu diz o seguinte: Israel está travando uma guerra em 7 frentes. Ou seja, é sempre a história do Davi contra o Golias. Só que a gente está falando de Israel com armas da OTAN contra grupos que atuam com várias sanções, com várias limitações. Então, Israel não é o Davi mesmo. Israel tenta emplacar essa, mas não consegue. Aí tem uma foto do Netanyahu que ele apresentou ali o plano delirante levando mapas, que tem o mapa da bênção e o mapa da barbárie, né? O mapa da... Ele usou uma expressão, depois vai aparecer aqui, né? Não me recordo. O Netanyahu disse que o evento da ONU é um pântano antissemita ao ser boicotado no discurso. Ou seja, como os representantes saíram, ele chamou aquilo de pântano de antissemitismo. Mas é uma expressão que Israel usa sempre que alguém critica letras azuis. Israel assim chama todos que discordam da sua matança de civis. Criticar o plano sionista, a agenda sionista, é uma coisa, que é um projeto colonialista, expansionista, assassino, que está trucidando civis aos montes. Totalmente diferente de antissemitismo. Diga-se de passagem, se a gente pega os palestinos, por exemplo, são povos de origem semita. É um povo de origem semita. O grande antissemita nesse caso é o Estado de Israel, que está matando um monte de palestinos. De forma que Israel usa esse estratagema para silenciar todo mundo. Tanto é que alguns países da bolha da OTAN, os Estados Unidos é um caso, criticar o sionismo e o semitismo virou uma mesma coisa, que é para criminalizar críticas até à agenda assassina de Israel. Isso é completamente fora da realidade. Isso é imposição de silêncio, é criminalização da discussão. Tem tanta gente que gosta de defender a liberdade de expressão e apoia isso aí. Não estou falando nem por mim, estou falando pelos senhores defensores da liberdade de expressão, por tudo. Agora criticou Israel e eles querem que o cara seja expurgado da rede, né? Letras vermelhas. Ele disse, o Netanyahu, que os acordos de Abraão são o caminho da bênção, né? E o outro lado é o caminho da maldição. Então, o caminho da bênção é o quê? Seriam os acordos de Abraão, que é Israel estabelecendo parcerias com países do mundo islâmico para formar uma frente contra o Irã. Isso seria o caminho da bênção. O mapa da bênção que ele apresenta aqui, ó, numa mão ele está com o mapa da bênção, que é o que eu coloquei para vocês aqui. Ó. Opa, botei no japonês lá. Aqui, ó. Aqui, os laranja ali é o que aparece no mapa dele como caminho da bênção. Pelo menos que eu consegui ver naquele recorte que ele colocou, né? Ou nas imagens que apareceram dele, né? E os pintados em preto seria o Irã e os outros grupos que resistem ao projeto da OTAN e de Israel, seria o mapa da maldição, o caminho da maldição. E eu esqueci de incluir o Iêmen, que está ao sul da Arábia Saudita ali. O Iêmen também é os da maldição, porque tem os Houthis agindo ali, tem grupos que atuam no Iraque e na Síria contra Israel também, tem o Irã, que é uma força contra Israel, e tem o Líbano, que tem o Hezbollah, que atua contra Israel. Essa parte escura aí do mapa do Netanyahu, que está na outra mão, eu juntei os dois mapas num só, né? O outro ali, ele pintou justamente ali o que eu pintei, ó, né, de preto. Então tem o caminho da... Letras azuis.
O mapa da bênção representa o caminho livre entre Índia e Israel. Então seria ali um eixo que o Netanyahu chamou da civilização contra quem? A barbárie. É o mesmo discurso de sempre. Por isso a minha crítica, quando o Brasil entra em presepada, de defender discurso de civilização contra a barbárie. Porque isso é um discurso da OTAN. Porque a Rússia é barbárie para a OTAN, a China é barbárie para a OTAN, o Irã é barbárie para a OTAN. Todas as forças contra-hegemônicas são barbárie. Por que o Brasil não deve embarcar nessa coisa de eu sou a civilização contra a barbárie, movimento. Não deve entrar nisso aí. Isso é um discurso da OTAN. Esse é o grande problema. E o objetivo ali é derrotar o Irã, como eu coloquei, né? Então, o plano delirante é o Netanyahu achar que ele pode destruir todas as forças regionais soberanas. Isso é o delírio completo dele. E o delírio também é um delírio religioso, porque ele usa a narrativa religiosa. Não sei se acredita nisso ou não. Boa parte desses caras aí não acreditam no que falam em termos religiosos. Eles usam aquilo como elemento de aglutinação política, como é o uso da religião ao longo da história. Ela não chegaria onde chegou se não fosse esse uso político, que é o uso da manipulação da cabeça das pessoas, que era aglutinar pessoas em torno de uma causa e tu enfia ali uma pauta religiosa e manipula as pessoas a partir da sua fé. Então, os delírios dele normalmente vêm pincelados com essa bobajada mística que ele coloca, que o próprio uso do bênção e maldição é um estratagema religioso. Então isso também é um delírio colonizador. Não tivemos colonização ao longo da história com discurso religioso? É um caso, é o caso. Projeto colonizador com discurso religioso. Terra prometida, povo escolhido. Ele continua lançando mão desses estratagemas místicos, fantasiosos, para agregação, para aglutinação de forças, né? É um tipo de política que atinge muitas pessoas, mesmo aquelas que não entendem tanto de política. Então seria uma certa visão política acessível a muita gente, mas ela é muito dada à enrolação, religião. E aí tem o fato dos últimos dias, que é o líder do Hezbollah, que é o Hassan Nasrallah, é morto em um ataque israelense. No início, Israel disse que tinha conseguido, não se tinha certeza se tinha ocorrido mesmo, e depois veio o fato, né? Depois confirmou-se ali, aparece na foto o Hassan Nasrallah, isso é um duro golpe, será substituído certamente, né? Existem cadeias de comando aí no Hezbollah e vários estão sendo atacados e mortos, e isso revela algumas questões complicadas. Letras vermelhas. Está ali o Líbano pintado de laranja e Israel de amarelo. Letras vermelhas. Israel sabia onde estava o Hassan Nasrallah. Isso é sinal de alto nível de infiltração no Hezbollah, por parte de Israel, por parte de quem dá suporte a Israel. Por quê? Porque sabiam onde estava o cara do Hezbollah, entendeu? Isso é infiltração nas altas esferas de comando do Hezbollah. Isso é preocupante. O cara conseguiria entregar um pagers bomba na mão de um monte de gente. Isso revela infiltração. Então o expurgo que terá que ser feito pelo Hezbollah não vai ser pequeno. Letras azuis. Israel usou, é uma pergunta, Israel usou a inteligência artificial que calcula os danos humanos aceitáveis? Para quem acompanha o canal entende essa minha pergunta aqui. Porque Israel utiliza, e já falei várias vezes sobre isso, uma inteligência artificial que toma decisões sobre como atacar e onde atacar, e calcula até as perdas humanas civis aceitáveis, desde que se atinja o objetivo. Israel ataca rápido, fez isso em Gaza usando essa inteligência artificial. A gente viu aí que tem dezenas de milhares de mortos, que segundo a inteligência artificial, aí, segundo os critérios que alimentam a máquina, que foram inseridos, lógico, por pessoas, é um dano humano aceitável. O fato é que Israel detonou o Líbano, matou centenas de civis. Eu acho que quando toda a conta chegar ali e passar a régua vai dar, já passou da casa das 1.000 pessoas, nesses últimos dias só. E para promover esses ataques também houve o uso dessa inteligência artificial aí, porque são ataques rápidos, né?
Então, Israel utiliza essa inteligência artificial pela capacidade que ela tem de escolher alvos e já calcular os danos humanos aceitáveis. Isso é muito louco, né? Que uma máquina decida o que é humanamente aceitável ou não. Critérios alimentados por nós, mas é uma inteligência artificial. E as implicações éticas disso? Será que não tem essa discussão? Porque eu vejo os Estados Unidos, a mídia corporativa, falando muito sobre ética nas redes sociais, ética na inteligência artificial, discussões sérias, temos que ver o uso humano das redes, o quão as redes são nocivas, como a inteligência artificial pode ser nociva. Eu não vi um debate na mídia corporativa até hoje, desses picaretas aí que ficam discutindo em rodinha, sentado em cadeirinha, sobre as implicações éticas de Israel utilizar uma inteligência artificial que calcula um dano humano aceitável. Eu nunca vi. Então isso é uma palhaçada, isso que a mídia faz, né? Mais uma notícia sobre esse fato. O presidente dos Estados Unidos, que é o Joe Biden, ele disse que a morte do Nasrallah é uma medida de justiça e reitera o apoio a Israel. A matéria continua. O Nasrallah e o Hezbollah foram responsáveis pela morte de centenas de americanos ao longo de um reinado de terror de 4 décadas, disse o Joe Biden, né? Às vezes a gente se pergunta quantas pessoas... A morte de quantas pessoas é responsabilidade do Biden, né? Porque se vale para o outro, vale para ele também, né? Letras vermelhas. Sem o suporte de armas e de inteligência dos Estados Unidos, letras vermelhas ali, seria improvável o sucesso de Israel na sua empreitada. Então os Estados Unidos estão ligados a isso aí. Estão ligados, assim como estão ligados ao que está acontecendo em Gaza também. Letras azuis. O Hezbollah tem sido solidário a Gaza atacando o norte de Israel. E isso está incomodando muito Israel. Então esses ataques ao Líbano visam puxar o Hezbollah para uma guerra ou querem fazer o Hezbollah recuar nos seus ataques ao norte de Israel. Desdobramentos desse mesmo episódio. Facção iraquiana ameaça atacar os Emirados Árabes, aliados de Israel, segundo a própria facção, se uma guerra regional estourar. Ou seja, não vai atingir só quem está diretamente envolvido, porque Israel tem aliados ali. A Jordânia é um aliado de Israel. Se estoura uma guerra regional, a população jordaniana já está por aqui com o governo jordaniano. Até porque a maior parte, mais da metade dos cidadãos jordanianos, da Jordânia, que vivem na Jordânia, ou são palestinos que recentemente fugiram para lá, ou são palestinos e descendentes de palestinos de outras épocas, fugindo também dos massacres de Israel. De forma que apoiar Israel é péssimo ali. Então isso vai desestabilizar toda a região. Até os países do Golfo Pérsico, que acho que estão ali, deitados em berço esplêndido ali, né? Olhando essa situação, podem ser tragados para dentro também. Letras vermelhas. Os Emirados Árabes fazem parte dos acordos de Abraão, ou seja, já assinaram lá parceria com Israel e são vistos no tal mapa das bênçãos. Estão dentro da civilização, junto com a Arábia Saudita, diga-se de passagem, né? Vocês estão vendo aqui o mapa de Israel? O mapa do Netanyahu, ele colocou a Arábia Saudita ali, ó. Tem que perguntar para a Arábia Saudita se ela já assinou os acordos de Abraão, né? Tá ali a Arábia Saudita, ó, pintada de verde. E ao norte está os Emirados Árabes. Os Emirados Árabes já assinaram os acordos de Abraão. Eu sei disso porque todos sabem, isso já está lá. Agora, a Arábia já assinou? A Arábia Saudita? Letras azuis. Os países do Golfo têm tido posição ambígua durante o massacre. Usei a palavra ambígua porque é educada, tá? Eu poderia usar várias palavras muito mais verdadeiras e muito mais desonrosas para caracterizar a posição dos países do Golfo nesse confronto, tá? É domingo, eu estou educado hoje, né? Estou brando nas minhas falas aqui. Eu costumo ser educado, né? Sou uma pessoa educada, mas às vezes eu não consigo me controlar muito. Continuamos aí, né? Falando em Arábia Saudita, o príncipe herdeiro saudita, o Mohammed bin Salman, que aparece aí na foto, ele diz que não se importa com a questão palestina, pessoalmente. A matéria continua. O governante de fato do reino, né, da Arábia Saudita, que é o Mohammed bin Salman, teria feito comentários em uma conversa privada com o secretário de Estado dos Estados Unidos, que é o Antony Blinken.
Teve ou não teve essa conversa? Ele falou ou não falou isso? Não sei. Não importa nem ver se ele falou ou não falou. O que importa é por que estão discutindo isso. Letras vermelhas. Porém, ele teria dito que a população jovem do país se importa, de forma que é arriscado assinar os acordos de Abraão. Ele já disse que pode ser até assassinado se o fizer. Ele deu exemplo de políticos, como no caso político egípcio, né, que foi morto por normalizar as relações com Israel. Por quê? Porque isso é impopular, extremamente impopular. Ele pode ter feito isso para botar um pé em cada canoa. Olha, pessoalmente eu quero, mas eu vou pro saco se eu fizer isso, né? Acho que deve ser algo na casa de 90% da população saudita é contra isso. Tranquilamente, tá? Não estou fazendo nenhum exagero aqui. Não é nem um pouco exagerado eu falar que 90% dos sauditas são contra normalizar relações com Israel. Ah, então eles são pró-Irã? Não. Os sauditas têm problemas com o Irã. Israel, inclusive, explora essa questão de xiitas e sunitas para fazer bagunça. Agora, que eles não são favoráveis, os sauditas não são favoráveis a normalizar a relação com Israel, eles não são. Letras azuis. Pode ser um factoide também, pode ser que seja mentira, para fazer grupos atacarem os sauditas e empurrarem a Arábia Saudita para o lado de Israel. Como esse grupo aqui diz que pode atacar os Emirados Árabes. Então a gente faz as leituras possíveis, né? Agora a gente vem para a América Latina porque o Haiti, lá na ONU, fez duras cobranças de reparação à França, né? O líder haitiano, que é o líder do momento, figura que foi colocada lá para essa circunstância complicada, ele defende reparações durante o apelo da ONU por ajuda contra a violência de gangues. O que ele está dizendo ali? Ele está responsabilizando a França pela história caótica do Haiti. Isso poderia ser colocado na conta dos Estados Unidos também. Tá? Não vi toda a fala dele, vi partes da fala dele, tá? Até porque não ia acompanhar todas as falas de todas as lideranças. Mas o fato é que intromissões estrangeiras, elas são responsáveis pelo que o Haiti é hoje e pelo que tem sido ao longo da sua história turbulenta, desde a sua independência em diante, né, até hoje. E a França é responsável, não só pela exploração colonial, como tudo que cobrou depois para que o Haiti pudesse se tornar independente. Letras vermelhas. O Haiti teve de pagar por muitos anos à França pela sua independência. Então é o quê? É o colonialismo francês clássico, que até hoje está aí. A França tem aí territórios ultramarinos ainda e ganha grana com eles. Isso é órgãos vestigiais do período colonial. E em todos esses lugares, ou em muitos desses lugares, para ser mais específico, existem movimentos anticolonialistas que estão levando a França a ser questionada, o que é ótimo. O que é ótimo. Nesse caso aqui, o Haiti já é independente da França há muito tempo, diga-se de passagem, né? Foi um pioneiro no movimento não só de independência, como um dos pioneiros no movimento não só de independência, como de luta anti-escravidão, né? Houve ali um processo de independência junto com a abolição da escravidão, que deu características especiais à história do Haiti, né? Foi um elemento ali, inclusive, que influenciou outros movimentos de luta contra a escravidão no continente. Eu inclusive, estimulo que se estude a história do Haiti, que é uma história muito interessante. Só que, letras azuis, após a França, os Estados Unidos também se intrometeram e bagunçaram o Haiti. Então houve uma passagem de bastão ali no caos. Tinha a França, veio os Estados Unidos também. Isso é um elemento de bagunça, até hoje, né? Até hoje. E quando eu falo hoje, eu estou sendo literal. Já que estamos na América Latina, caso da Venezuela, porque o Maduro garante que a Maria Corina Machado se prepara para deixar a Venezuela. O Maduro derrotou essa tentativa de golpe, né? Letras vermelhas. O golpe dos Estados Unidos foi visivelmente derrotado pelo governo da Venezuela, pelo menos até agora. Por tudo que se viu até agora, a Venezuela atuou ali e ela admitiu, em parceria com Rússia e China, que deram suporte de inteligência estratégico e derrotou o golpe aí que apareceu como um grande movimento, até que a mídia corporativa brasileira ela até esqueceu esse assunto. E a Maria Corina é uma peça não só de agora, ela já é conhecida de outros carnavais aí. Tanto é que ela não pôde concorrer, por quê? Porque ela já tentou golpear antes. É uma golpista conhecida. Só que, letras azuis, a fuga do Gonzalez minou o golpe. Para mim foi a última pá de terra.
porque era para ele ser preso. Aí a crise se aprofundava e aí a pressão internacional, aí a Maria Corina Machado na rua, ele ia ficar preso, ela ia ficar na rua. Só que o Gonzales sacou que ele era o porco com a maçã na boca na bandeja e ele deu no pé. O próprio governo venezuelano disse isso, que ele percebeu a cilada. Já é um senhor de idade, deu no pé, foi para a Espanha e aí esvaziou esse movimento. Agora pode ser que a Maria Corina Machado, como disse o Maduro, pegue a sua bolsa Gucci, foi ele que falou, e dê no pé também e vai embora, né? E aí provavelmente vai para Miami, né? É Miami, né? Eu acho que é em Miami que está o, o, o Guaidó, né? Miami, né? Não sei se tá, mas é Miami, acho que ele está. E aí a gente fecha no continente africano, porque os Estados Unidos convidam 3 países africanos para evento de segurança. Trago a seguinte publicação dos organizadores do evento. Os Estados Unidos sediarão uma reunião para permitir que empresas do país se envolvam com uma delegação de 3 países africanos para aprender sobre seus objetivos de segurança cibernética, ou seja, os caras vão enfiar os tentáculos digitais lá nos países, e oportunidades para fornecer serviços e soluções de segurança cibernética. Parceria com os Estados Unidos nunca é de segurança, sempre é de insegurança. Né? Conseguir segurança com os Estados Unidos é a pior droga que tem. A delegação incluirá representantes da Costa do Marfim, República Democrática do Congo e do Senegal. Letras vermelhas, tá? Então tá aí todo mundo pintado aí, né? Devidamente pintado no mapa. Letras vermelhas, os Estados Unidos estão ofertando ao Senegal, lembrando, tá? Só lembrando que os Estados Unidos já estão ofertando também ao Senegal 5 milhões de dólares através da USAID, que é um órgão responsável por bagunçar os países, para a luta contra a corrupção. Lembrando que o Senegal fez um movimento interessante quando ele conseguiu retirar a oposição da prisão por causa de pressão popular e conseguiu subir ao poder, e quando esse governo começou a dialogar com outros governos que vinham atritando com os Estados Unidos e com a França. Só que aí a gente vê o que? Uma aproximação dos Estados Unidos para neutralizar esse movimento interessante no Senegal. Tomara que não consiga. Letras azuis. Os Estados Unidos... Não. Cidadãos dos Estados Unidos atuaram em uma tentativa de golpe na República Democrática do Congo. Tanto é que foram condenados aí à morte, vários. Tinha estadunidenses ali, tinha um canadense, um belga também, que eu me lembre, né? Eu falei disso esses dias, mas é tanta coisa que eu falo que eu esqueço até. Lembrando então com quem a parceria de segurança está sendo feita. Vamos ver como é que essa coisa vai avançar aí, porque a posição dos Estados Unidos, da França, da OTAN no geral, no continente africano, ela está muito complicada, né? Tem muitas forças ali que acertadamente não estão confiando nada, né? E ainda no continente africano, a empresa indiana vai instalar indústria de defesa no exterior, no Marrocos. Até coloquei aí. Letras vermelhas. O Marrocos tem sido apoiado pela OTAN e faz parte dos acordos de Abraão com Israel. Então é o queridinho do momento. E a Índia é a queridinha do momento também. Porque assim como o Marrocos está sendo acariciado por Israel e pela OTAN, inclusive tem vários atritos com a Argélia, a questão do Saara Ocidental, que a OTAN está favorecendo o Marrocos, a Índia é queridinha da OTAN também, embora seja um membro dos BRICS. Por quê? Porque é vizinho, está na vizinhança da China. Querem fortalecer a Índia para enfraquecer, fortalecer a Índia para enfraquecer a China. Uma bucha, tentando formar uma bucha de canhão, mas a Índia o buraco é sempre mais embaixo, né? Então, as letras vermelhas dizem isso. O Marrocos tem sido apoiado pela OTAN e faz parte dos acordos de Abraão com Israel. Letras azuis. Essa empresa indiana, ela quer construir 100 blindados por ano, tendo como foco a região. Muitas vezes a OTAN não consegue entrar de cara limpa, aí ela vai buscando parceiros que consigam fazer essa ponte, né? Porque daí é menos impopular. Muito embora o Narendra Modi, no mundo islâmico, não seja popular, porque ele promove um verdadeiro ataque contra a comunidade muçulmana que vive na Índia.
Mas, lógico, comparar potências coloniais com a Índia, que, diga-se de passagem, até também foi alvo de colonização pelo Reino Unido, tem uma imagem bem menos, né, bem mais positiva. Mas a Índia também surfa essa onda e coloca a sua indústria de armas crescente, em ascensão, em outro país. Então a Índia tem esse projeto aí de indústria militar que é bem interessante, muito embora esteja flertando pesadamente com a OTAN. Mas tem um projeto próprio, né? Tem outros países que também estão flertando com a OTAN e não tem nem seu projeto próprio, né? E aí, no momento final do vídeo, até esqueci de tomar água hoje. Falei tanto e que eu até não molhei a garganta aqui. Não posso falar tanto assim sem tomar água. Formas de apoiar o canal, momento final do vídeo. Né? Momento de passar o chapéu, pedir apoio financeiro para aqueles que gostam, querem e podem apoiar o canal, para aqueles que veem que o canal é importante para a formação da sua compreensão sobre temas internacionais e geopolíticos. Sempre comento com vocês que apenas os anúncios e propagandas que aparecem durante o vídeo não garantem a existência do canal. Se eu fosse depender apenas da receita das propagandas, ficaria difícil manter esse trabalho com o nível de dedicação que ele exige, de forma que o que mantém efetivamente esse canal funcionando é o apoio financeiro dado por alguns de vocês, a quem eu sou extremamente grato pela confiança no trabalho. 3 formas de apoio, as 3 não estão em ordem de importância, todas as 3 são bem-vindas, coloco 3 para que vocês optem por uma delas, aquela que for mais prática para vocês. Seja lá que maneira vocês escolherem para apoiar o canal, vocês apoiam com o valor que vocês quiserem. É uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quer e ajuda com quanto quiser. E o conteúdo fica aberto para todo mundo. Primeira forma de apoio por boleto bancário ou cartão de crédito pela plataforma Apoia-se, tem o endereço, o link, o site do Apoia-se, que é uma plataforma de apoio virtual. Segunda forma de apoio é pelo Pix, está aí a chave Pix, que é uma chave de e-mail, tem gente que usa o número do celular. Tem gente que usa o número do CPF, o número do CNPJ como chave Pix, eu uso um e-mail. Se vocês digitarem, escreverem lá na chave Pix, pixverdadeconcreta@gmail.com, pixverdadeconcreta@gmail.com, vai aparecer o meu nome, que é Thiago, e vocês podem fazer a doação no valor que vocês quiserem. Terceira forma de apoio é pelo botão Seja Membro, o botão fica embaixo do vídeo, ajuda aqui pelo YouTube, tem várias faixas de valor. Vocês escolhem aquela que estiver dentro do valor que ficar interessante para vocês. E vai do 8 ao 80. Coloquei ali várias possibilidades de apoio conforme o interesse de vocês. Tá? E repito, as 3 formas são bem-vindas. E também repito, agradeço aos que apoiam pela confiança no trabalho. Vou parando por aqui e tchau para vocês.